os números da pandemia de Covid-19 começam a permitir ver uma pequena luz ao fundo do túnel na Europa. O registro de novos casos confirmados e o de óbitos diários tem vindo a descer gradualmente, no momento em que parte da Europa começa a levantar as medidas de restrição adotadas para limitar o contágio. Na Alemanha, as lojas voltaram a abrir portas depois de 4 semanas fechadas. O regresso do comércio foi bem visto pela população local. Foi o caso desta alemã que garantiu estar otimista, mesmo tendo uma certa cautela, acrescentando que o importante era que tudo estava a voltar ao normal. Em um momento que vemos por aí pessoas e países já falando sobre abrir depois que o coronavírus passar, talvez não seja tão previsível e fácil assim. Muitos dizem voltar ao normal, mas o tempo não volta. Ele avança, ficam as lembranças. Mas agora é mais uma questão de adivinhação do que de lembranças. Provavelmente não voltará ao normal de antes. Precisaremos criar novos parâmetros de normalidade. Vai ser um novo normal. E como você está se preparando para esse novo normal? O nosso canal, o Adoramos Viajar, é sobre viagens. E aqui vamos nos permitir utilizar alguns momentos de nossas viagens para fazermos uma analogia com o que pode estar para acontecer. No último vídeo falamos um pouco sobre a nossa experiência de quase 2 meses lá na Polônia. Mostramos o campo de concentração de Auschwitz. O mais conhecido é o de Auschwitz, na Polônia. O objetivo era fazer um link com algum argumento sobre a situação atual. A gente vê esses alicerces que são resquícios das construções que eles destruíram para apagar as provas. E hoje vamos mostrar alguns momentos sobre a Polônia, um pouco do que aprendemos por lá e como isso nos conduz a reflexões sobre o futuro. Os poloneses foram os que mais sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, pois estavam no meio do caminho entre Berlim e Moscou, ou seja, entre os inimigos Hitler e Stalin. Varsóvia, por exemplo, foi severamente atacada pelos nazistas após o evento conhecido como o Levante de Varsóvia. Em 1º de agosto de 1944, uma resistência pouco preparada e muito frágil dos poloneses frente à dominação nazista tentou, durante 63 dias, em vão, lutar contra os alemães, com a esperança de que as tropas de Stalin, que estavam estacionadas do outro lado da margem do rio Vístula, entrassem em Varsóvia. Além de terem sido dizimados, os nazistas, com o objetivo de ensinar uma lição aos poloneses, praticamente destruíram a cidade de Varsóvia, mesmo após o levante ter sido controlado, tornando Varsóvia a capital europeia mais destruída durante a Segunda Guerra. Tem algumas remanescências da época dos bombardeios. E aqui com uma foto, um painel numa foto da época de pré-guerra. Olha que linda a praça. Olha assim, é frio, muito frio. E aqui a gente está vendo, mostrando algumas das construções que foram totalmente destruídas na época da Segunda Guerra por conta dos bombardeios.
mas que agora foram todos reconstruídos, mostrando o período da reconstrução, pós-Segunda Guerra, como estava, e aqui como estava ficando, e aqui como ficou de fato agora. Reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade, um dos poucos locais onde a Unesco reconhece o local como patrimônio, embora tenha sido uma reconstrução, não tenha sido uma preservação do espaço das casas, até porque elas foram realmente destruídas todas. E o que fica mais em nossa memória é que no dia em que a Segunda Guerra Mundial terminou, os documentários da época mostram principalmente cenas de tropas que vieram libertar o país. E aqui parece que a história acaba e tem um final feliz. A ideia que se tem é que tudo voltaria ao normal. Ainda dentro do Museu da Ocupação, que a gente pode ver algumas relíquias da época, passaportes soviéticos, Leonid Brezhnev, o dinheiro estampado perfil busto de Lenin, computador da época, a roupa dos presos, e aqui algumas relíquias ainda da época, algemas, colheres, talheres, documentação. Provavelmente são utensílios de espionagem, escutas. Aqui um conjunto de portas, provavelmente das células. Aqui gostaríamos de começar a fazer as analogias com o hoje, em tempos de coronavírus. As pessoas estão ansiosas para que tudo volte ao normal. Acham que quando liberarem, tudo voltará a ser como antes. Provável engano, ilusão. Na Polônia, o que se passou após o fim da Segunda Guerra Mundial foi uma dominação soviética, um período tenebroso na vida dos poloneses. Ou seja, eles não voltaram ao normal após o término da Segunda Guerra. Sofreram muito sob a dominação soviética nos tempos da conhecida Cortina de Ferro. E com muita luta, e sofrimento, e perseguições, e perdas de liberdade e de confinamentos, chegaram à sua libertação lá pelos anos 80. Voltando então aos dias de hoje, imaginando a pós-pandemia, provavelmente não voltará a ser como era antes. Ainda passaremos por períodos difíceis, que precisarão de muita resiliência. E aqui gostaríamos de trazer a imagem do bambu, que se verga frente ao vento, mas ele não se quebra. Precisaremos ser flexíveis, e o vento soprará em diversas direções e com intensidades diferentes. Teremos que nos adaptar a cada novo vento, a cada nova mudança. E você, como lidará com tudo isso? A situação que vemos hoje, quando ainda nem atingimos a fase crítica, muitos já fazendo previsões de quando tudo voltará ao normal, fazendo um gancho, um link com a situação dos poloneses pós-Segunda Guerra Mundial, imaginariamente ficaremos sob a dominação de uma nova ordem mundial, ditada pelo comportamento de algo que nem conseguimos enxergar, mas que seguramente ainda vai nos afetar por muito mais tempo do que estamos pensando. E amanhã, ao acordar, como se fosse depois de um sonho ruim, um pesadelo, a vida não voltará ao normal. Ela terá uma nova face. Se a vida ficará mais bela, nós não sabemos, mas talvez vá depender de como nós enxergaremos depois. Em nosso canal, o Adoramos Viajar, várias vezes já citamos essa frase e não cansamos de repetir. Viajamos não para ver novas paisagens, mas para vê-las com novos olhos.